Esse é o Papo de Comadre. Nós Sejam bem-vindas! 3 pediatras e mães sentadas neste sofá, falando das dores e das delícias de sermos mães, com uma pitada de ciência, curiosidades, porque tem muito de vocês e cada uma de nós, né? E muita de nós em vocês. Então, sejam bem-vindas ao nosso Papo de Comadre. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem amplo, bem bacana e delicado, que é a volta ao trabalho. Para mim foi um grande desafio assim, do meu primeiro filho, foi a volta ao trabalho. Eu acho que foi tudo muito tranquilo, né, gente? Então, assim, que bom que foi esse o maior problema dos primeiros meses de vida do Lucas. Eu tive emoções, sensações e opções diferentes da primeira e da segunda. Existe um dado que no Brasil, 42% das novas mães, elas deixam as suas ocupações antes de parir e 35% seguem nessa opção até 10 anos de vida das crianças. Então, assim, é uma porcentagem enorme. E eu tive muito prazer de voltar a trabalhar, muito, mas também eu me questionei demais. Eu tô saindo de casa para cuidar da criança dos outros, deixando a sua, e tô deixando a minha. São 2 meses, porque eu voltei muito cedo. Eu acho que o que me gerou esse questionamento e essa angústia foi o retorno tão precoce. Mas é um privilégio ter um retorno onde você pode equilibrar, então, né? Então, assim, você não tem aquela profissão de bater ponto, você voltou e tem que ficar o dia todo, não. Eu sou CLT no Hospital das Clínicas. Lá eu vou ter que voltar para os meus plantões de 12, 24 horas. Com 6 meses. Com 6 meses. Que vai ser muito mais tranquilo do que o que eu voltei para o consultório com 2 meses de idade. Então, assim, esse dado é um dado que é um número alto e que as mães que têm possibilidade de fazer essa escolha, né? Acho que quando a gente pensa no vezes é falta de opção também, né? Porque às vezes assim, a pessoa não tem com quem deixar, não tem uma creche perto, não tem uma avó, não tem condição de pagar uma rede de apoio. E às vezes o pagar a rede de apoio vai custar mais do que o próprio salário daquela pessoa. Então, ela falta essa opção. Então, acho que a gente está num lugar de muito privilégio, de poder escolher se a gente volta, como a gente volta. Porque essa questão de voltar a trabalhar, eu acho que é o momento, uma pausa obrigatória na vida emocional nossa, assim, agora tá, eu vou voltar a trabalhar. Pra quê? Porque essa pergunta existiu comigo, sabe, assim. Então, acho que quando a mulher volta a trabalhar, você para e fala assim, eu preciso do dinheiro, eu preciso do trabalho como uma realização pessoal, eu preciso do trabalho como um reconhecimento, é uma vaidade minha, sabe? Eu quero voltar a trabalhar por uma questão uma vaidade ou uma necessidade? Isso, né? É vaidade ou necessidade a volta ao trabalho. E tá tudo bem, se for, de repente, você quer voltar a trabalhar, igual a Laura, né? Minha primeira volta ao trabalho, eu voltei com 2, 3 meses, bem aos pouquinhos, assim, pro hospital e aos poucos. E eu amei, porque voltar a trabalhar foi um respiro naquela primeira maternidade, onde tudo era tão novo, né, assim. Então, eu amei voltar cedo, porque eu respirava, assim, né? Poxa, era aquele, assim, aonde a Bárbara se encontra, né? Você quer se encontrar, né? Poxa, eu não sou essa Bárbara que fica em casa o tempo todo com uma filha, mas eu também não sou mais. Aí você vai trabalhar? Nossa, eu não me encaixo mais aqui também na Bárbara que fica o dia todo no hospital, né? Então essa redescoberta de quem somos nós após o filho em relação ao trabalho é desafiadora. Agora, aquela mãe que precisa de voltar a trabalhar financeiramente, também, assim, precisa muito, né? Uma carga horária também que é absurda. Né? Que vai contra e também, qualquer assim, tipo de educação. Ela se questionar a não trabalhar é totalmente compreensível. E o dinheiro que você precisa do dinheiro todo que você conseguia trabalhando muito antes, ou parte daquele dinheiro, é só ajustar as despesas da casa, que nem vai fazer tanta falta, né? É para poder pagar, né, a conta de luz, de água, item necessário, indispensável, ou de repente aquele dinheiro é para algumas coisas sim que você tem prazer, que você quer, mas de repente você pode adiar um pouquinho esse ganho extra, né? Esse equilíbrio é tão desafiador, né? Você sai de casa para você trabalhar, para você pagar onde você está deixando seu filho, né?
Você tá fazendo essa troca e para você é o que te alimenta? É o que te faz bem? Porque se for, tá tudo certo. Eu prefiro ir trabalhar e deixar a minha criança sob outros cuidados e no final de semana a gente tem tempo integral de qualidade. Se for isso, tudo bem. Mas aqui, vou falar uma polêmica. Essa questão de tempo de qualidade, eu tenho um pavor disso, gente. Sabe por quê? Assim, tempo é tempo, né? É de qualidade, assim, isso é fato, né? Acho que, não, eu tô falando assim, tem aquela mãe que fica no celular, que fica não sei o quê, que o menino tá ali, mas ela não tá integral. Então, assim, que a qualidade de tempo com os nossos filhos é algo que nem precisava ser discutido, né? Uma vez que você tá com seu filho, pra mim ser discutido, pronto. Mas assim, tipo assim, é uma coisa que a gente tinha que sentir. Eu sinto isso mesmo, que aquele momento é produtivo. Sim. Né? Aquilo ali você quer rico. estar ali. Você quer estar ali. Mas aí tempo pra mim é tempo. E a criança precisa de tempo com os pais, eu acho, assim, sabe? Uma coisa é você vai trabalhar e volta pra sala. Você tem amanhã eu não trabalho de manhã, amanhã eu vou ficar com ela. Você consegue equilibrar. Mas eu acho muito difícil pra mamãe falar assim, nossa, agora eu tenho que voltar de carteira assinada de 7 às 7. Vou ver meu filho só no final de semana. Mas ela precisa realmente disso, né? E eu acho difícil, por quê? Porque a criança no começo, assim, né, nessa infância inicial, ela precisa se espelhar em alguém para poder formar o seu eu, né? A gente não, de repente, ali um livro em branco, ela precisa, assim, claro que ela vai se espelhar na matriz dela, que é a pai, mãe, enfim, tipo, da forma que for a constelação familiar dela, né? Constelação, que ter mais... Não, mas assim, configuração que eu queria falar. Então, da forma que for essa família, né, ela vai se espelhar no final de semana, que seja, né, no tempo de qualidade. Mas a pessoa que está durante a semana, aí que tá. Quem é essa pessoa? Ela reflete a família? É uma avó? É uma tia? É alguém que a criança pode se espelhar porque ela fala a mesma linguagem da família, é aquilo que você quer para o seu filho? Ou porque eu já fui numa pracinha, né, e vi ali de repente uma pessoa cuidando de uma criança, colocando funk, dançando. Eu pensei, gente, tudo bem se isso for no contexto daquela família. Mas se fosse uma pessoa com a minha filha nesse contexto, essa não é a linguagem da minha filha. Entendeu? Então, na sua ausência, a pessoa que está com seu filho fala a linguagem da sua família? Então, a gente pensando, né, gente, nesse contexto de retorno ao trabalho, fora a nossa dúvida, os nossos questionamentos pessoais, a gente ainda tem várias decisões a serem tomadas, né? E uma delas é com quem deixar os nossos filhos. Então, a gente tem a opção de escolinha, né, e creche. E aí na creche, né, qual que é a orientação que vocês passam para as famílias quando ela precisa de deixar o bebê na creche? Alguma orientação específica na escolha da creche? Vamos deixar, de repente, alguém está assistindo? Sim. Precisa de escolher uma creche para o bebê. E tá tudo bem. E eu recebo muito essa pergunta no consultório. Assim, Bárbara, e aí? Creche ou babá? Quem você sugere? Ou familiar. Ou familiar. Eu acho que não existe uma resposta única, certa para isso. Depende do contexto de cada família. E, gente, se pediatria fosse só ler recomendação, vocês não precisavam da gente. O nosso papel é pegar o que tem de recomendação, de informação e de dado e traduzir, tentar encaixar para cada família de forma individual, né, naquele contexto. Mas, enfim, na escolha, se a opção for essa da creche, que eu acho que a gente pode, né, eu já conversei isso com algumas colegas infectologistas, até por questão do nosso sistema imunológico, né, que ele vai sendo treinado ao longo da primeira infância. Então, se a gente puder optar por colocar depois dos 18 meses, é claro que os quadros agudos que esse bebê vai pegar, porque toda criança quando entra na escola adoece, mas ela já vai estar um pouquinho mais pronta para poder combater, para poder não ter quadros talvez tão graves, né, se a gente deixar para ser depois dos 18 meses. Mas tem gente que não tem como, a gente vai colocar com 4 meses, com 6 meses. E aí eu acho que a gente tem que escolher, claro, a questão da logística, da proximidade da sua casa, né? Mas a questão também de quantos profissionais vão estar ali por crianças, né? E não ser um profissional, às vezes, para 12. Porque, de repente, a criança maior, ela precisa de brincar, ela precisa de várias crianças, de brincar. A criança, né, o bebê, no primeiro ano de vida, principalmente, ele precisa de quê? De um adulto com um olhar consciente para as necessidades dela, porque ela não vai falar. Então, assim, o que eu prezo muito na hora de orientar, em relação a quantos adultos para cada bebê, né?
Então, eu também. Não existe um número certo. Não existe número mágico, Não existe número mágico, nem... Mas dentro as opções que a família tem, né? Eu tenho essa e essa daqui. Porque não adianta nada ter uma creche caríssima, super moderna, mas que seja cheia de bebês para cada adulto, né? Então, assim, a proximidade de casa, o cuidado do adulto com as crianças, o espaço, né, gente? Então, assim, vá visitar esse ambiente que seu filho vai ficar. Observe a higiene, o ambiente em que as crianças vão estar. Até olhe as outras crianças, porque se você vê bebês felizes em um lugar, bebês seguros, são bem cuidados, a chance do seu filho ser bem cuidado também existe. A empatia, eu lembro muito que, eu não sei, acho que eu sei quando foi colocar o Lucas, você falou, quando eu entrei assim, na escolinha, eu senti que ia ser lá. É a mesma. A nossa escolinha é a mesma, eu senti assim, a vibração, meu coração falou, Deus cochichou assim no meu ouvido, é aqui que você tem que colocar seu filho, isso é muito legal. E pra mim, assim, uma coisa que eu recomendo, falo muito para os meus pacientes, é olhe para quais são os princípios também dessa escola no sentido de alimentação. Porque a gente tem cada escola que você vê que tem umas coisas. Primeiro, assim, nessa fase do bebezinho, que vira e fala que não aceita leite materno congelado. Eu já tive paciente meu que falou que não aceitava, que só aceitava leite em pó. Olha isso, gente. É aquele negócio, né? A escola dificulta o aleitamento materno, por uma segurança, às vezes, de qualidade do que está ofertando, porque é uma manutenção muito mais difícil, mas que facilita para ela. Então, assim, você está indo para uma escola que combina com o seu pensamento, com as suas prioridades. Mas assim, depois os lanches, a criança pode levar o lanche de casa, ok, mas quais são as regras? As crianças podem levar ultraprocessados, podem levar doces de casa? Isso eu não quero que meu filho. Não é que eu acho que meu filho vive numa bolha, mas eu não quero que ele esteja exposto a isso. Tão cedo, né? Tão cedo. Porque tem gente que não tem bom senso. Né? E tem, graças a Deus, está tendo uma corrente, assim, uma tendência dos pais a seguir mesmo a alimentação mais saudável, mesmo não é todo mundo. Não. E tem várias escolas que estão colocando limite, outras não. Então acho que isso para mim é um princípio muito importante na hora no grupo de mães que eu participo, né? Eu tava vendo esses dias, conversando, que tem creche que tem câmera. E aí a mãe consegue ver do celular dela a câmera. Olha só. Isso é muito legal. Porque assim, né, gente? A gente não tem que esconder nada. É uma coisa do nosso transparente, filho. né? Bem assim, transparente. eu achei interessante. Assim, é interessante ao mesmo tempo também. Não sei. A gente fica doidinho com câmera. Eu tenho câmera na minha casa, de vez em quando eu vou lá e olho. Então, às vezes a gente interpreta coisas que podem ser diferentes, mas é uma coisa interessante. Eu gosto muito de orientar com meus pacientes, é lógico que isso vai entrar na necessidade, na condição de cada família, de que quando a gente opta por focar em escola e em creche, coloque pelo menos quando a criança já estiver andando. Pra ela ter um motor e uma defesa do corpinho dela, né? E habilidade de ir e vir à vontade quando estiver andando. Então, se me perguntam assim, quando você acha que eu devo colocar? Eu falo, espera andar primeiro e depois a gente coloca. E eu gosto muito da ideia de escola. De todas, assim, não com bebezinho, mas é uma das minhas preferidas, porque eu acho que a criança socializa, né? Acho que tudo é questão de fase da vida, né? Fase da vida. Mas eu acho assim, que se com um ano você me pergunta assim, eu deixo em casa com a babá ou na escola. Isso é bacana, com um ano, com 18 meses, né? Escolinha, assim, essa opinião pessoal. Eu também acho. Eu acho que chega uma hora que a criança, na verdade, assim, né? Eu acho que, na verdade, um ano eu colocaria a partir de, assim, né? Esse número, assim. Não existe número mágico, né? Porque tem criança que precisa mais do que outras, né? Mas a psicologia eles falam muito disso, né? Assim, a partir de quando a criança precisa de outra criança, até quando que o adulto... A partir de 2 anos. Eles falam mais ou menos a partir de 2 anos. Que é quando ele realmente... Porque se você colocar antes de 2 anos, ele vai interagir. Mas depois de 2 anos, é nítido, você vê a necessidade de interação. Até 2 anos eles ficam mais com essa questão do adulto. Eu falo sempre muito assim, criança precisa de criança. Porque não adianta a gente querer montar um quebra-cabeça com uma criança.
É outro mundo, é outro universo. A gente brinca diferente. A nossa linguagem é diferente. Eles precisam esse espelho de igual para igual, né? A linguagem deles com outras crianças. Mas aí eu também acho que a partir de 2 anos. Mas assim, se me perguntar, vai ficar o dia inteiro em casa com uma babá. Uma babá, que às vezes não é sozinha. É porque é difícil também. Ou vai até colocar na tela, né, gente? Isso que eu ia falar. A gente sabe que o ideal, o recomendado é tela 0. Né? Até 2 anos de idade. Até 2 anos. Então, aí eu também iria preferir escolinha. Além, né, dessa opção que a gente tem, então são as babás, nossas fiéis escudeiras, paga. Maravilhosas, né, que a gente, assim, graças a Deus tem essa opção. Eu sei que é um contexto privilegiadíssimo que a gente também está, né, de poder pagar, de poder ter babás de confiança. Eu acho que essa é uma opção muito boa. Eu sou extremamente grata a ela para eu poder ter voltado ao trabalho nas minhas 2 licenças, né? Eu voltei aos 3 meses para o consultório e 6 meses voltei para o hospital. Mas é uma questão, né? Para quando a família está ponderando, tem que também pensar em todos os planos B, né? Então a criança está na escola e se adoece, se está com febre e não pode ir para a escolinha, qual que é o plano B? E a criança está em casa, tá com a babá, você precisa sair para trabalhar, mas a babá faltou. Babá adoeceu. Quem é o plano B, né? Quem que é o plano B? Eu, em janeiro, tive uma situação tão delicada, gente, assim, a gente tá muito vulnerável, né? Nós mães, principalmente, porque geralmente cai em cima da gente, né? Esse plano B acaba sendo a mãe. Isso, assim, eu vejo na imensa maioria. E é por isso que as mães, elas têm mais dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. O próprio empregador tem medo disso. Mas essa mãe aí, se ela tem um filho pequeno, esse filho adoece. Existe um preconceito horroroso. Um preconceito muito grande até. Mas eu não acho que é preconceito. Acho que é um conceito, assim, né? É verdade, né? A verdade, gente, até na hora que a gente vai contratar, a gente também faz essa análise. Nós, mães, pediatras, a gente olha isso também. Mas é porque não tem como, gente, assim, não tem como falar que é igual. O pai é diferente de mãe, né? E quando eu falo mãe, é importante falar, porque tem família que são 2 pais e 2 mães. Mas assim, a figura de apego primário do bebê, que é a mãe, nesse contexto, né? Independente de que esteja, às vezes não tem mãe, é avó, enfim. Existe essa figura de apego primário? Não adianta você falar. Não adianta falar assim, a gente quer tudo igual em casa. Não tem como, assim. Essa figura existe. A questão é, essa figura tem outra figura, né? Que não vai ser 50%, né, ali em casa. Mas tem alguém que faça a outra parte ou não, né? E aí, em janeiro, o que aconteceu foi, assim, eu tava com uma funcionária de férias e aí tinha uma outra que tava cuidando do Lucas para eu poder trabalhar. Tava no 8º mês de gravidez já. Com a agenda lotada para conseguir atender todo mundo que precisava antes da Olivia nascer. E aí, a pessoa que estava cuidando do Lucas estava de atestado. Entrou com atestado, meu marido me liga numa quinta-feira e eu com a agenda já na segunda toda cheia, falando assim, Bárbara, aconteceu isso, nós não temos ajuda nos próximos 15 dias, vai ter que desmarcar esse consultório. Eu falei assim, como assim? Não. Eu fui aquela coisa, gente. Não, você já preparada para parar 3 meses. É uma coisa que tira a gente do eixo. E deixa a gente muito vulnerável, né? Porque a gente também né? A gente tem, claro, nosso filho é a nossa prioridade. Mas o nosso trabalho, ele faz parte, né, da nossa vida também. E nossa responsabilidade, compromisso, exatamente, tudo pesa, né? Aí eu arrumei uma folguista, que na hora eu falei, nossa, que sorte, tudo, que ela estava disponível para eu começar 3 dias depois, enfim, nossa, que sorte e tal. Fui trabalhar essas 2 semanas, quando a minha babá voltou de férias e a outra de atestado, que elas foram me contar os casos, gente, do que as vizinhas e que as outras babás contaram para elas. Pra mim, não chegaram a me contar, não, o que ele tinha vivido, gente. Tenho vontade de chorar toda vez que eu lembro. Tipo assim, ele chegou perto da piscina, não tinha ninguém pra poder segurar. Porque a babá tava no celular, a babá tava no banheiro. Ele tava entrando no elevador sozinho e eu... Gente, ele não tinha 2 anos. Ele tinha 1 ano e 9 meses. Entendeu? Assim, é um bebê. E assim, isso é o que você sabe, né? E a gente tá vulnerável. A gente tá muito vulnerável. Então, assim, é uma escolha que também ela é difícil, né?
Você depender de um cuidado. Você depende, a gente tá exatamente de uma pessoa que você não conhece, porque a gente não conhece ninguém, né, gente? A verdade é essa. E babá, funcionário, você acabou de contratar, você tá colocando dentro da sua casa pra cuidar do seu filho. Olha, eu sempre tive com a Laura. A Laura foi a primeira neta da minha mãe, né? Foi a primeira filha, há 5 anos atrás. E aí eu falei, não vou ter babá. E aquele primeiro amor e tudo mais, né? Diferente, assim, a vivência do primeiro filho. Eu falei, não vou ter babá. E assim foi. Então, eu ia trabalhar com a logística de ou minha mãe ficava, ou então o Rafa ficava, alguém ficava com ela para eu poder ir e voltar. E aí, é uma vivência de voltar a trabalhar diferente, tranquila. Porque eu sei, assim, né, 100% com quem minha filha tá. Eu acho que foi muito bacana, sabe? Assim, foi uma experiência muito intensa que eu tive com ela, assim. Uma coisa louca, assim, né? De viver intensamente a maternidade e ter esse privilégio de ter uma rede de apoio familiar. Que é a terceira opção. Então a gente já falou de creche, já falou da rede de apoio paga e da rede de apoio familiar, que é o lado positivo que você tá ali descansada, em paz em relação ao cuidado amoroso, atencioso, mas também, por outro lado, assim... Qual que é o contra desse lado? Que eu não conheço, eu não tive esse privilégio. Minha mãe e minha sogra trabalham muito, então... Não são pessoas que eu posso contar nesse momento. Assim, a minha mãe e a minha irmã, né, são pessoas assim, que foram anjos na minha vida em relação ao cuidado com as minhas filhas, esses meus pés, assim, meus braços, né, aqui de casa. O que eu tinha medo? De perder o brilho de ser vó e tia, sabe? De ter aquela obrigação. Tenho que cuidar. A dependência sua. A minha mãe quer fazer alguma coisa, a minha irmã quer fazer alguma coisa, não, mas eu tenho que cuidar. Eu não queria que isso fosse assim. E aí não foi. Porque eu peguei pra mim assumir, né, assim, realmente, eu não quero ter babá, eu não vou ter babá. Ok, então é minha responsabilidade, né? Eu sou mãe. Elas vão ficar se elas puderem. E aí, eu sempre pedia, claro, e a gente vem, a maternidade vem pra te ensinar a que você tem que pedir, né? Até então... Baixa sua bola e pede, né? Que a gente, né, forma, sai de casa, tudo, né? A maternidade vem e fala assim, Deus fala, minha filha, não é bem assim, a vida se depende das pessoas. Por favor, será que você pode? Então, assim, oi, tudo bem, minha irmã? O que você vai fazer hoje? Casa, tudo, né? A maternidade vem e fala assim, Deus fala, minha filha, não é bem assim, a vida se depende das pessoas. Por favor, será que você pode? Então, assim... Oi, tudo bem, minha irmã? O que você vai fazer hoje? Será que você pode? Então, assim... Então, eu mergulhei muito na maternidade para assumir a minha opção de não ter babá. E aí eu pedia quando eu precisava. E aí eu não abusava, assim, sabe? O tempo inteiro pedindo, porque eu tinha medo de se misturar. Eu queria que elas continuassem querendo ser vó e tia, sem aquela obrigação de que elas têm que cuidar. Contra, entre aspas, que acho que de pessoas que já me relataram, assim, né? De pacientes, não é de vivência própria. Mas você perde um pouco o papel de talvez colocar limite na opinião. Sim, porque assim, as pessoas se sentem uma linha muito tênue ali, né? Porque a pessoa tá te ajudando, fazendo um favor. Tá fazendo um favor e você ainda tá colocando muita regra do jeito que você quer e você não tá ali. Porque quando você contrata uma pessoa, né, você fala, olha, eu quero que seja assim, 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 a rotina é assim, assim, assado. Se ela não faz, você pode demitir ela e contratar outra. Ninguém demite vó e tia. Gente, mas eu contei esse caso de janeiro, foram 15 dias só na minha vida toda que eu passei esse perrengue. Assim, tenho muita sorte com as pessoas que me ajudam. Eu sou muito grata com essa escolha. Sim. E eu vou trabalhar tranquila. Foi um percalço. Foi esse percalço, assim. Mas é isso, é pra mostrar essa vulnerabilidade, né? Todo mundo tem isso. E aí eu tive essa experiência. E aí com a Isabela agora, minha irmã, minha mãe não tem mais o mesmo pique, tem outro filho. Aí sim eu tive que ter uma pessoa pra poder me ajudar. E aí foi legal porque assim, no começo, o Rafa falou assim, a gente não quer no começo, a gente queria muito conhecer a Isabela, né? Assim, como é a Isabela e que ela conhecesse a gente. Então foi legal que no começo a gente foi só a gente. E aí depois de um tempo, que eu precisava de sair, fazer algumas coisas, e 2 filhas é diferente. E a gente tem uma pessoa hoje que ajuda, que ela é maravilhosa, é um anjo, mas assim, ela tá sempre com um de nós em casa. Não é porque a gente desconfia, não, porque hoje eu posso falar que eu confio, sabe? Eu descanso quando minha filha tá com ela. Muito, eu vejo, as minhas 2 filhas gostam muito dela. Isso é um termômetro, né? Termômetro. O dia que meu funcionário chegou também, a Sara dormiu no colo dela, eu falei,
Pronto. Tá bem. E assim, mas sempre tem alguém que fala assim, porque, quando é pequenininho, não sei, gente. Desculpa, eu sou mais assim, né, de nós três, eu Você acho. é mais. É uma galinha com os pintinhos embaixo, assim, sabe? Eu tenho essa coisa, assim, que eu tô em casa, eu quero ficar só com ela e tal. Eu falei, não, eu quero ficar com ela. Então, assim, mas é muito bom ter alguém. Lógico que essa rede de apoio é importante, né? Enfim, resumindo a rede de apoio, ela é importante. E a principal rede de apoio é Deus, gente. Porque assim, você ora e fala, Deus, você é minha rede de apoio que não falta, entendeu? Todo dia você tá ali. Não descansa, é só ele. Então, o resto, você cuida do resto. tem férias. Então, o que você vai fazer nas suas férias, entendeu? Você vai tirar férias junto ou não? Você vai colocar na colônia de férias ou não? Né? Então, quem não tem descansa é Deus. Nisso. As funcionárias também têm férias, têm atestado. Mãe tem férias? Não. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E tem as demandas delas, né? E os familiares, existe sim esse lado, né? Que você falou de abusar um pouco a gente abusar da boa vontade deles, eles poderem se sentir muito à vontade de começar a querer colocar regras na educação dos nossos filhos. E aquela história, né, gente? Vô e vó existem para agradar os nossos filhos. Então, se quiser burlar a lei e as regras dos pais, os primeiros a fazerem isso normalmente são os avós. Então, burla, isso burla, mas aí você tá em paz, você também tá burlando com amor, com muito carinho. Mas a gente também tem que colocar o limite. Nossa, pelo menos com a alimentação, assim, os avós são bem obedientes. Eles são, graças a Deus. A minha mãe é muito obediente. Muito obediente. Minha mãe tá de parabéns. Nunca vão dar um ultraprocessado pro Lucas sem meu consentimento. Minha mãe ela veio toda assim, filha, ele vai pedir uma pipoca. Eu falei, não, mas pipoca ele já come. Ele, que bom que eu aguentei. Não, assim, a gente foi bem rígido assim, né? Bem assim, até os 3 anos assim, com a Laura. Mas minha mãe, ela faz as coisas em casa. Hoje mesmo, tava na cozinha fazendo pão de queijo, não sei o que, antes do almoço. Eu falei, mãe, antes do almoço. Mas enfim, a gente... memórias afetivas. Eu tenho muitas essas memórias afetivas com os meus avós. Muito. Tipo, são as maiores. E as memórias afetivas com a minha avó. Foi mais velha mesmo. Mas foi fofo, sabe? Porque só pra eu poder contar. Eu tava na cozinha fazendo o pão de queijo lá, aí eu tô antes do almoço. Aí de repente, eu cheguei perto e falei, o que vocês estão fazendo? Aí a Laura, vovó, anda logo que a mamãe tá chegando. Aí eu senti, tipo assim, gostoso, ela como neneca, vovó, vai lá, vou fazer aquela cumplicidade, assim, né? De boi. Então, tá bom, a gente perdoa. Gente, e outra coisa que, assim, mães, vamos lá. Então a gente já passou o perrengue de, será que a gente gosta do nosso trabalho? Será que a gente quer ou não quer voltar a trabalhar? Não, tô morrendo de saudade, vou respirar novos ares. Então, beleza, já tomamos essa primeira decisão, né? Aí a segunda, onde deixar com quem? E a terceira agora é como esse bebê vai ser alimentado, dependendo da idade, né? Como que a gente vai se organizar. Para isso. É um bebê que ainda mama no peito, muitas vezes ainda né? E como oferecer esse leite? Como é que vai ser isso? Eu vejo que é uma das grandes questões, assim, das minhas pacientes na hora que vão voltar a trabalhar. É uma questão para a gente alimentar a criança, é uma questão esse é o assunto agora também, né? Porque tem gente que tem uma produção muito grande de leite, às vezes sente até dor física, né? Quando fica um período muito, muito grande sem alimentar. E outras pessoas não têm uma produção tão farta e precisam de um estímulo frequente para a gente possa continuar com a alimentação. E aí, quando vai diminuindo esse estímulo, porque o bebê vai ficar talvez um número maior de horas sem levar a boquinha ali naquele seio, a chance da produção cair é muito grande. Existe, ela é real. Ela cai. Então tem esses dois lados. Então, assim, qual que é a sua situação? Esse desconforto, depois de um tempinho, aquele corpo ali vai se adaptar. Mas vai diminuir a produção e você vai parar de ficar com aquela coisa, né? Mas ela pode existir durante um período e é real para algumas mulheres, né? Então, assim, você vai ficar estimulando para você não ficar com a dor. Então, saiba que automaticamente você está ensinando o seu corpo que ele precisa de continuar produzindo aquele tanto de leite, né? Esse desconforto pode se prolongar. Então, para essa mãe que tem uma produção muito grande de leite e tem esse desconforto, qual que é a nossa orientação? Você pode fazer a ordenha, mas uma ordenha para alívio.
né? E não fazer uma ordenha de uma grande quantidade para que ela não continue produzindo. E para a mãe que tem pouca produção ou já está naquele limite lá e não quer que tenha uma redução dessa produção de leite, realmente ela tem que fazer a ordenha no local de trabalho, e as mulheres elas têm esse direito. Pelo CLT, tem direito a 2 períodos de 30 minutos durante a jornada de trabalho para fazer a amamentação. Ou pode ser o período de retirada, ou pode ser o... Às vezes 30 minutos é pouco, né? Para ir em casa, amamentar e voltar. É totalmente inviável, né? Eu acho inviável numa cidade grande, né? E assim, esse negócio, né, a ordenha feita num local que não é a nossa casa, que não é um centro de aleitamento, né? Então ela tem que ser com uma higiene adequada, você tem que pensar na condição que você vai armazenar esse leite, né? Na refrigeração que você vai fazer para você realmente conseguir dar o leite de qualidade para o seu filho. Porque a maioria das vezes a gente não tem essa opção e a gente tem que descartar o leite materno. Gente, e assim, ordenhar é chato, né? Vamos falar a verdade. Ordenhar é muito chato, você tem que estar com muita força de vontade. No Lucas, eu comecei a ordenhar usando só o coletor de leite, sabe? Então eu tinha uma produção muito boa, então ele mamava e ficava vazando do outro lado. Eu falei, gente, deixa eu aproveitar e não vou desperdiçar esse leite aqui não. E aí eu coletava e aí poucas vezes foi com a bomba, mas eu fiz um estoquezinho, assim, não era um estoquezão. E aí, quando eu voltei a trabalhar com 6 meses para dar plantão mesmo, lá a gente tem o banco de leite no hospital que a gente trabalha, né? Tem um posto de coleta de leite humano, que tem tudo certinho, você pode deixar o leite lá nas condições perfeitas para ser congelado, pode deixar lá, tirar, levar para casa, eles te emprestam toda a parte térmica para você voltar com aquele leite congelado do trabalho. Mas você tem que entrar numa sala branca, com luz de hospital, com uma camisola de hospital. Você não pode entrar com seu celular. E aí você fica lá olhando pro teto, gente. Tipo assim, o tempo não passa, o negócio fica estímulo. Você tenta, não pode nem ver um vídeo do seu neném lindo ali sugando. Você não tem um cheirinho gostoso. Porque na sua casa, você pega um paninho, uma roupinha da criança, você fica vendo uma série, ou você fica vendo o vídeo da criança ao longo do dia. Aquilo ali é ocitocina, entendeu? Né? Agora, num lugar que é tipo 0 ocitocina, né, gente? Assim, um poço de conta. E aí, e outra, tinha vez que eu ia lá e tinha mãe de neném tinha acabado de parir. Então, ainda tava assim, naquela pojadura, e elas pegavam assim com a mão, porque a bomba eu que levava, né? Então, assim, também fazendo parte de uma bolha privilegiada que tinha a bomba. Porque as mães ali daquele hospital do SUS, elas não tinham, elas faziam ordenha manual. E aí, às vezes, umas com ordenhas manual saindo aquele tanto de leite, e eu, sei lá, 20, 30 minutos pra sair 50 ml. Ó, gente, eu confesso, viu? Porque demais ordenhar é a pedra do meu caminho. Porque, olha, 6 meses de aleitamento materno exclusivo, sem ordenhar nenhum dia. Só com o coletor no começo. Mas eu preferia viver na correria do que ter que parar e ordenhar. E aí, com o Lucas foi assim, eu consegui manter essa ordenha pra ele não usar a fórmula até 7 meses e meio, assim. Depois eu falei, não, gente, esse de ordenhar aqui tá difícil demais, não vou dar conta não. Aí ele era leite materno quando eu tava em casa, mas quando eu não tava, o estoque acabou, era fórmula. Na Olivia, eu falei pra ele assim, gente, eu vou começar esse estoque certinho. Eu também comecei assim. Tô engajada, comprei uma bomba dupla, né? Porque a do Lucas era emprestada. Eu comprei uma medela dupla, falei assim... Comprei um monte de potinho, tô cheio de potinho. Não, 200 saquinhos, eu comprei 200 saquinhos, não terminei com 100 até hoje. 100? Não deu um potinho. Não, nem cheguei perto do primeiro saquinho de 100, né? Aí... comecei já. Não, deu 3 semanas de vida. Falei assim, já tá tudo certo. Vou começar essa ordenha certinha. Todo santo dia eu vou tirar um saquinho pra ela. Vou fazer um super estoque. Esvaziei um espaço no freezer da minha casa. E tal. Aí eu fiz. No início tava indo, né? Ainda você tem uma produção boa, né? Aqueles 3 primeiros meses de vida e tal. Aí veio primeira mastite. Aí a Paulinha, minha consultora, falou assim, Bárbara, não vai dar pra ordenhar. Assim, com mastite você nem pensa, né? Você olha pra bomba, você tem vontade de jogar ela pela janela. E não pode, né? Você fazer esse hiperestímulo na mastite. Então eu tive que parar um pouco. Aí beleza, eu parei um tempo, aí você vai falando, nossa, a vida é tão boa assim, ordenha, né? Nossa. Aí depois eu falei, não, tem que voltar, foco no meu estoque,
Aí você vê aquele pessoal mostrando estoque do congelador, vários saquinhos. Assim, gente, a gente falou isso no episódio de amamentação, né? Não quer, aquilo que sai na bomba não quer dizer a sua produção. E às vezes você fica querendo encher aqueles 2 copinhos tal e fazer aquele saquinho cheio. E nossa, você fica lá, dá tudo de si e sai 60 ml, sai 20 ml, né? Tipo assim, é realidade. É difícil. Não, eu tenho mais um problema do seu estoque. Ai, não, peraí, calma. Aí deixa eu contar essa história que ela é boa, tá? Aí eu fui e falei, vou retomar. Aí eu fui, retomei, comecei a ordenhar de novo, tá. E aí já tava com uma boa parte dos saquinhos lá do estoque. Descongelou. Porque eu deixo congelado assim. Eu deixo de um jeito que o saquinho, primeiro na horizontal, aí depois que já tá pronto, eu boto ele na vertical, justamente para saber se tem um pico de energia ou se ficou aberto um pouquinho o negócio e descongela, você vai saber que ele descongelou. Então, eu percebi isso. Eu abri a porta do congelador um dia e o leite já estava numa outra posição. Ou seja, ele tinha sido descongelado e recongelou. Eu chorei, eu perdi um mês inteiro. O Olivia nasceu em fevereiro, 19 de fevereiro. Foi o estoque do mês de março todo. Isso foi no dia 31 de março que aconteceu. Foi o mês de março inteiro que eu ordenhei. Perdi um mês de estoque. Aí a gente já fica meio desmotivada pra começar do zero, né? Mas eu comecei do zero. E fui lá. Aí eu tive a terceira mastite. Eu falei assim, ai, gente, tô achando que esse negócio não é pra mim, não. Aí quando eu voltei a trabalhar no consultório de manhã, quando a Olivia tava com 3 meses, eu voltei a trabalhar no consultório de manhã, atendendo um paciente só. Mas era aquela folguinha de horário que eu tinha entre uma mamada e outra, que eu deixei de fazer atividade física, que eu deixei de ordenhar, deixei de fazer qualquer coisa e falei, não, vou voltar a trabalhar. E aí parei de fazer, mas ainda tem uns lá, entendeu? Eu espero que dê por um bom tempo. Por um tempo, assim, até ela completar 6 meses, assim, vai receber só leite materno. Não, mas olha, eu admiro essas mães que ordenham e enchem o usador, mas nunca foi, assim, algo fácil pra mim ordenhar. Mas também eu tive uma filha que sempre mamou muito. Aí, no intervalo entre as mamadas, você tem outra filha. Você tem que fazer tanta coisa. Aí eu falei, gente, se eu parar de ordenhar aqui, vai sair o quê? Estresse no meu leite. Eu brincava assim, né? Vai sair um monte de cansaço, estresse. Deixa isso quieto, deixa eu curtir a amamentação. Eu tenho que curtir a amamentação e fazer o meu limite. Eu não consegui ordenhar. E aí, como isso? Conta a sua experiência primeiro de ordenha, depois a gente fala dos dispositivos de oferta. Eu tentei fazer a ordenha durante 2 meses, eu fazia ela, né? Frequente, porque a minha produção de leite foi baixa. Então, eu precisava da ordenha para me ajudar a estimular a produção de leite e conseguir não guardar o leite, mas amamentar a minha filha com o meu leite. Minha necessidade de ordenha foi diferente do ideal de guardar o leite, né? E, coitado de mim, 60 ml. Eu nunca tirei 60 ml, entendeu? 20, 10, e é isso aí. Mas cada ml, né? Cada gota conta. Cada gota conta. Aí a gente focar nisso. Então, assim, são realidades totalmente diferentes, até um dia que eu realmente falei, eu não quero mais saber desse negócio de ordenha. Acho que é isso, ordenha até o limite, assim, da mãe, né? Tá tudo bem. Dá pra assim, ser... O que é regra da ordenha? Eu adorei essa sua frase de... Gente, se tá tão interessante assim, eu não quero passar, né? A amamentação leite cheio. Não quero esse cortisol aqui no meu leite, não. Eu prefiro só amamentar com prazer do que amamentar e ordenhar e tá tudo muito estressante. Assim, o que é regra da ordenha é, se você está ordenhando para oferecer o leite para o seu filho, ele tem que ser um leite saudável. Ou seja, a higiene tem que estar 100% feita para aqueles dispositivos. Primeira coisa é higiene. E a manutenção desse leite também tem que ser adequada. Então, assim, ter pico de energia em casa, eu sinto muito. Você perdeu o seu leite. E pode colocar na água do banho. É bom pra pele. Essa estratégia do saquinho é boa. Pra ver se descongelou ou não. E aí os dispositivos, então? Então, nós temos uma série de dispositivos de oferta, né? E a gente, vamos começar a falar das que tem o risco, gente, qualquer forma que a criança for receber o leite, que não é no seio, a criança pode fazer uma confusão. Pode fazer tanto a confusão de bico quanto a confusão de fluxo. Ou dos dois. Ou dos dois. Agora, a gente tem dispositivos que dão menos chance, tem menor risco de acontecer.
Agora, e tem bebê também que toma mamadeira e não faz confusão. Não. E tem bebê que toma e vai largar. Vai fazer uma super confusão e vai ter o desmame precoce. Não existe regra. Desmame precoce, Se a gente não quer o desmame precoce, a gente tem que evitar a mamadeira ao máximo, né? Isso aí. E aí a gente vai tentar quais dispositivos de oferta. Isso é na ausência da mãe, né? Porque a gente já teve o episódio que a gente falou do Mamatute, então se é um dispositivo que traz confusão de fluxo, mas possibilita ainda o aleitamento misto, né? Mas o Mamatute não é uma questão para esse momento. Não, porque você tá longe, você tá trabalhando. Você tá trabalhando. Então a mãe tá fora de casa. Então o que a gente tem? A gente tem uma colher dosadora, né, que não tem aquele bico que a criança suga. E quando a criança está sugando o bico da mamadeira, ela está trabalhando, gente, músculos orofaciais diferentes do que ela precisa de trabalhar quando ela está no seio materno. Por isso que acontece a confusão. É como se você tivesse uma academia e aí você resolve fazer um aparelho assim. E aí depois chega uma pessoa e fala, não, é assim. Aí depois chega outra pessoa e fala, não, é assim. Ela não vai entender nada, você não vai entender o que você tem que fazer. E então, você vai no mais fácil. Você vai no mais fácil. Ela tá levantando o braço de todo jeito. Mas ela tá levantando o braço de diferentes funções. Então a mamadeira, ela tá sugando igual ela suga no seio. Só que ela tá sugando de uma maneira totalmente diferente. Isso confunde a cabeça da criança. É isso que a Bárbara quis dizer. Exatamente. Então a gente tem a mamadeira, que é o mais gostoso pra criança, né? E o mais fácil pra quem Você tá queria que fosse gostoso, né? Porque temos daqui a pouco a gente vai se a criança aceitar ou não, né? Deveria ser gostoso, entendeu? Toda criança deveria gostar. Quem inventou a mamadeira foi pra ser gostoso. A gente luta pra aumentar, depois luta pra voltar a trabalhar em paz. Enfim. Senhor. No Brasil. No mundo inteiro. Mas tá, vamos lá. A colher dosadora, então, é aquela que tem o lugar onde o leite fica, né? E tem a pontinha da colher que a criança vai recebendo aquele leitinho ali na colherzinha e vai aos pouquinhos e ela vai tomando ali de colherzinha. Então não é um bico que ela tem que sugar, né? Não faz essa confusão, diminui um pouco a confusão de bico. Pode ter confusão de fluxo, existe, né? Existe o copo amigo, que é um copinho que tem um bico rígido e é um furinho pequenininho. Fala a marca, a gente não tá... da Mamatute, porque só tem isso, né? Ele é uma opção que as fonos... Copo amigo da amamentação. Que as fonos indicam, né? As nossas fonos nos indicaram também. E foi a opção que eu fiz para poder ofertar o leite para a Olivia depois da colher. Ela tentou colher, não se adaptou. O Lucas foi super bem na colher. Cada criança é única, né? Ele foi super bem na colher na minha ausência. Foi esse dispositivo do primeiro filho. E na segunda foi esse copo amigo da amamentação. E às vezes a mesma criança tem momentos da vida dela que ela precisa de dispositivos diferentes. Até porque a colher é muito difícil depois que a criança já pega, já segura, já começa a empurrar. Também, quem vai dar tem que ter segurança no dispositivo, não adianta nada. Tem um copinho aberto, que a gente falou, o copinho aberto. A questão dele um biquinho de pato. É o volume, né? Assim, ou pode ter também um copinho de cachaça. Copinho de cachaça. Quando o bebê é novinho, eu acho que é mais fácil dele o copinho dele aprender mesmo, assim, né? Depois de um tempo, fica mais... Começa a mexer muito, o adulto tem mais habilidade. O adulto tem isso. Esse é o ponto. O copinho me salvou já. Eu tive um evento com a Sara entre 5 e 10 dias de vida dela. E eu não amava de jeito nenhum. Gente, ela não queria meu peito, não queria uma Mamatute, não queria nada. Eu posso me salvou. Eu podia levar. E só não foi uma madeira bonitinha. Porque no meu enxoval eu falei, eu não vou comprar uma madeira. Eu também não comprei. É uma dica aí, porque uma madeira é o mais fácil. Né? E eu 3 horas da manhã. Um estresse horroroso, precisando de amamentar minha filha, ela chorando, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu falei assim, vai agora. Hoje comprar uma madeira. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não vou porque você tá tomando essa decisão agora, no auge do seu nervosismo, e amanhã você vai se arrepender, então eu não vou. Vamos dar pra ela uma seringa. Então, eu dei 40 ml pra minha filha, uma seringa de 1 ml, porque foi o único jeito que ela mamou naquele dia. Eu não sei por que até hoje, nunca vou saber, mas está lá na minha memória, né? Porque ele não foi comprar uma madeira. E o copinho também? Foi não foi, um pouquinho. Não. Aí depois, no outro dia, eu precisei de dar também, ela não aceitou. Aí minha mãe conseguiu alimentar ela.
Porque aí o copinho foi na fase que ela não pegava nem a mamadeira. Eu saí pra trabalhar, não tinha peito, não tinha seringa, nessa época nem era uma questão. E ela não pegava a mamadeira de jeito nenhum. A minha mãe, eu treinei a minha mãe a dar o copinho pra ela, e minha mãe conseguiu alimentar ela depois de algumas horas que eu tava fora. Ok, já foi maravilhoso. Isso é importante, né, gente? A gente tem que treinar a nossa rede de apoio, independente de qual seja. Na minha experiência com a Laura, foi pra mamadeira, porque minha rede de apoio, quando eu ia trabalhar, as poucas vezes que eu comecei a trabalhar, colherzinha, copinho, não era opção. Não era opção. E aí, quando a gente sai trabalhar, também a gente tem que entender que quem está ficando com os nossos filhos tem direito de escolha também, né? A gente pode impor nada, poxa, você tem que se sentir segura, né? Tem o limite da pessoa. Agora... Tem que treinar, né, gente, essa pessoa, né? E o bebê, ele precisa ser treinado? Como é que funciona isso? Porque é tudo aprendizado, né, gente? Do mesmo jeito que o bebê não nasce sabendo mamar. Claro que tem bebê que chega e mama lindamente, mas tem outros que não. Tem bebê que pega mamadeira de primeira e tem bebê que não. E aí, as mães perguntam isso pra gente, a gente tem que responder. Apesar de não existir consenso nem uma experiência pessoal e profissional, né? Que a gente orienta, né? A gente já discutiu isso já no consultório, que um período de 1 mês antes de você voltar a trabalhar, você tenta oferecer esse dispositivo e ensina a criança a utilizá-lo. Mas dizer, é um mês com segurança? Não. Isso aí é um número que a gente tirou. Foi lindo, foi perfeito. Eu cheguei e falei, eu vou dar uma madeira pra Sara com 2 meses, porque com 3 eu vou voltar a trabalhar. Dei a primeira mamadeira. Gente, minha filha pegou uma mamadeira linda, maravilhosa. Eu falei assim, vou até deixar essa mamadeira no cantinho, que não vou usar ela mais. Não, porque ela sabe mamar. Eu posso ficar tranquila. Quando deu 1 semana antes de eu voltar a trabalhar, eu falei assim, vamos tirar aquela mamadeira guardada de novo, pra gente ensinar pra criança que ela vai começar a usar esse dispositivo agora, porque eu vou voltar a trabalhar. Não, ela me enganou, entendeu? Bonitinho, com os 2 meses. E depois foi um trabalho com fonoaudiólogo, com paciência, pra aceitar a mamadeira. Então não tem regra. Eu, com o Lucas, eu não tive problema. Mas com a Olivia eu fiz essa oferta em situações pontuais, porque, enfim, foi numa das mastites de fazer um exame e que demorou muito, ela precisou de receber. Teve uma vez que eu fui sair com o Lucas num programa mais demorado, longe, que eu também falei pra minha já por poder dar nesse copinho, e ela pegava. Aí semana passada eu precisei de novo, ela não aceitou de jeito nenhum, gente. Então, assim, eu ainda tô no consultório, né? Já tem 2 meses que eu tô trabalhando, eu ainda tô no bate e volta. Eu vou sair de casa, amamento, vou atender um paciente, volto, amamento, volto, atendo um paciente, volto, amamento. Tô nessa correria, porque ela não... Agora, eu tenho uma viagem, um curso em São Paulo, quando ela vai estar com 6 meses, e aí a gente não sabe, a gente nem garante nenhuma da introdução alimentar. A criança já vai estar substituindo? Não, a gente não pode criar essa expectativa, né? A introdução alimentar, ela é um período até 1 ano. A introdução até 2 anos, na verdade. Mas assim, até 1 ano a criança vai comer comida, aprendendo. Então, assim, a gente não pode ter essa expectativa, as mães que vão voltar ao trabalho aos 6 meses, nossa, e aí? Será que eu já vou poder contar com a fruta, com a revisão? Ainda não. Me desculpem essa notícia, mas ainda não vai dar para substituir. Você não pode contar com isso. Você não sabe se aquele bebê está realmente comendo. Ele vai querer muito. A maioria dos bebês ainda vão precisar do mesmo número de mamadas, né? Entre 6 e 7 meses. Então, eu vou ter que começar a dar essa treinada agora de 5 para 6. Para ver se ela vai aceitar nessa minha viagem. Então, ela já de 6 meses. Vamos ver. Mas enfim, 1 mês antes eu acho que é um prazo. E aí as dicas pro bebê aceitar mais, nesses que não aceitam tanto, é a gente primeiro escolher um dispositivo, não ficar assim, o samba do crioulo doido, né? Tentar 1 milhão de tentativas diferentes. Conheça todos, converse com quem vai ficar com o bebê, escolham juntos e a partir daí tente com o bebê. Tente pelo menos umas 2 semanas, eu acho, né? Se você vê que não, realmente isso aqui não vai funcionar,
vamos tentar uma segunda opção, mas não é cada dia uma tentativa de um dispositivo diferente, porque a mesma coisa você tá tentando ensinar uma criança a andar de bicicleta, e um dia você dá um patinete, outro dia você dá um skate, outro dia... A criança não vai aprender a andar de bicicleta, né? Se você cada dia der um brinquedo diferente. Então, você tem que ir ali aos pouquinhos, né? Mas tem vezes que pega com respeito à criança, porque a gente tem que lembrar que a amamentação ela tem que ser prazerosa. Independente do dispositivo que ela está recebendo pelo leite, ela está recebendo o alimento dela e ela está recebendo amor, né? Tem gente que não amamenta na vida durante toda a maternidade e oferece o leite, seja de fórmula, seja leite materno, por outro dispositivo, ela está dando amor e respeito naquela alimentação. Respeitando os sinais de fome e de saciedade, né? Se o bebê vira a cara, empurra, morde, cospe, vamos respeitar isso. Força, vira um ciclo de recusa, né? Essa coisa e cria uma memória afetiva ruim para aquele bebê. Depois, até na fase de introdução alimentar, isso, né, pode gerar vários impactos. Acho que é isso, né? A gente falou bastante, né? Nossa. Esse episódio, gostaram? Gente, lembrando, inscreve aqui no nosso canal, porque a gente está sempre colocando, né, um episódio novo. Se você não se inscrever, a gente vai ficar fora aí de algum episódio bacana. Então espero que você tenha gostado, né? Gostaram? Gostei desse bate-papo. A gente espera do fundo do nosso coração que o retorno ao trabalho de vocês seja leve, que vocês acham, né, com quem deixar o filho de vocês com segurança e vocês estejam em paz. E que se vocês forem fazer a opção, às vezes, de largar o trabalho ou ficar em um horário mais reduzido, né? Qual é a prioridade? Mudar os planos, mudar de carreira completamente, né? Sintam-se abraçadas. Eu vou fazer uma grande mudança agora. Todos nós fizemos mudanças na nossa vida. Recalcular a rota para poder eu também abraçar a Bárbara, mãe de 2 filhos. Eu também fiz uma boa mudança depois da segunda. E aí, sabe, é feita de mudança. Eu, workaholic do jeito que eu sou, eu não trabalho mais de manhã. Olha! Ai, que delícia! Entendeu? Ai, que delícia! Tá maravilhoso. Então a gente tem que recalcular. É isso.